Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha da nossa disciplina Português 2A, tá? Vamos falar hoje a noção de correto. Vamos lá. Uma gramática que pretenda registrar e analisar os fatos da língua culta deve fundar-se num claro conceito de norma e de correção idiomática. Permitimos-nos, por isso, uma ligeira digressão a respeito deste controvertido tema. Os progressos dos estudos linguísticos vieram mostrar a falsidade dos postulados em que a gramática logicista e latinizante esteavam a correção idiomática e, com isso, deixaram o preceptismo gramatical inerte diante da reação anticorretista que se iniciou no século passado e que vem assumindo em nossos dias atitudes violentas, não raro contaminadas de radicalismo ideológico. Por outro lado, a ideia sempre renovada de que o povo tem o poder criador e a soberania em matéria de linguagem associa-se, naturalmente, outra, a de considerar elemento perturbador ou estéril a interferência da força conservadora ou repressiva dos setores cultos. Contra essa concepção demolidora do edifício gramatical, pacientemente construído desde a época alexandrina com base na analogia, levantam-se alguns linguistas modernos procurando fundamentar a correção idiomática em fatores mais objetivos. Dessa nova linha de preocupações foi precursor Adolf Nohré, o linguista sueco, a cujas ideias geniais hoje se começa a fazer justiça. Para Nohré, há três critérios principais de correção, por ele denominados histórico-literário, histórico-natural e racional. O último, obviamente, o seu preferido. De acordo com o critério histórico-literário, a correção estriba-se essencialmente em conformar-se com o uso encontrado nos escritores de uma época pretérita, em geral escolhida arbitrariamente. É o critério tradicional de correção, fundado no exemplo dos clássicos. O segundo critério, o histórico natural, de Norrie, e que Jespersen prefere chamar de anárquico, baseia-se na doutrina a que nos referimos de que a linguagem é um organismo que se desenvolve muito melhor em estado de completa liberdade sem entraves. Dentro desse ponto de vista, não pode haver, em princípio, nada correto ou incorreto na língua, né? Quando a gente tem aquela língua falada, né, fora dos padrões de regra, e que, apesar de ser incorreto, de acordo com a regra, não pode ser considerado incorreto. Depois de deixar patente o caráter arbitrário do primeiro critério e o absurdo do segundo, se levado às suas naturais consequências, Norrie tenta justificar o único que resta, o dele, Norrie, expresso na fórmula: o melhor é o que pode ser aprendido mais exata e rapidamente pela audiência presente e pode ser produzido mais facilmente por aquele que fala. Ou, no enunciado mais sintético de Floodstrom, o melhor é a forma de falar que reúne a maior simplicidade possível com a necessária inteligibilidade. Jespersen considera a fórmula de Norrie oportunista, individualista, atomística, pois que divide demasiado a comunidade linguística em indivíduos particulares e ouvida excessivamente o conjunto. Em nome de que o princípio se corrige, então o falar de uma pessoa, porque uma criança aprende de seus pais que não deve dizer sube por soube, fazerei por farei, e à medida que vai crescendo em anos, continua a ter o seu comportamento linguístico, ora corrigido por outros,
ora por esforço próprio. Agência, nenhum dos critérios anteriormente lembrados enumera sete: o da autoridade, o geográfico, o literário, o aristocrático, o democrático, o lógico e o estético. Ou explica. É evidente, no entanto, que existe algo que justifica a correção, algo comum para o que fala e para o que ouve, e que lhes facilita a compreensão. Esse elemento comum é a norma linguística que ambos aceitaram de fora da comunidade, da sociedade, da nação. Todo o nosso comportamento social está regulado por normas e que devemos obedecer se quisermos ser corretos. O mesmo sucede com a linguagem, apenas com a diferença de que as suas normas, de um modo geral, são mais complexas e mais coercitivas. Por isso, e para simplificar as coisas, Jespersen define o linguisticamente correto como aquilo que é exigido pela comunidade linguística a que se pertence. O que difere é o linguisticamente incorreto, ou, com suas palavras, falar correto significa o falar que a comunidade espera, e erro de linguagem equivale a desvios desta norma, sem relação alguma com o valor interno das palavras ou formas. Reconhece, porém, que, independentemente disso, existe uma valorização da linguagem, na qual o seu valor se mede com referência ao ideal linguístico, para cuja formação elabora eficazmente a fórmula energética de que o mais facilmente enunciado é o que se recebe mais facilmente. Isso é o que acontece na maioria da população, né? Entre as atitudes extremadas, dos que advogam o rompimento radical com as tradições clássicas da língua e dos que aspiram a sujeitar-se a velhas normas gramaticais, há sempre lugar para uma posição moderada, termo médio, que represente o aproveitamento harmônico da energia dessas forças contrárias e que, a nosso ver, melhor substancia os ideais de uma sã e eficaz política educacional e cultural dos países de língua portuguesa. Na linguagem é importante o polo da variedade, que corresponde à expressão individual, mas também o elo da unidade, que corresponde à comunicação interindividual e é garantido de intercompreensão. A linguagem expressa o indivíduo por ser seu caráter de criação, mas expressa também o ambiente social e nacional, por seu caráter de repetição, de aceitação de uma norma, que é ao mesmo tempo histórica e sincrônica. Existe o falar porque existem indivíduos que pensam e sentem, e existem línguas como entidades históricas e como sistemas de normas ideais. Porque a linguagem não é só expressão, finalidade em si mesmo, senão também comunicação, finalidade instrumental, expressão para o outro, cultura objetivada historicamente e que transcende ao indivíduo. A hipótese da linguagem monolítica não se assenta numa realidade e a sua comporificação nas gramáticas tem sido benéfica ao ensino dos diversos idiomas, sem nenhuma dúvida. Escreve Roman Jacobs, para qualquer comunidade linguística, para todo indivíduo falante, existe uma unidade de língua, mas esse código global representa um sistema de subcódigos em comunicação recíproca. Cada língua abarca vários sistemas simultâneos, cada um dos quais se caracteriza por uma função diferente. Se uma língua pode abarcar vários sistemas, ou seja, as formas ideais de sua realização, a sua dinamicidade, o seu modo de fazer-se, pode também admitir várias normas que representam modelos, escolhas que se consagram dentro das possibilidades de realizações de um sistema linguístico, mas pondera Eugênio Cosseriu, o lúcido mestre de Tübingen.
Se é um sistema de realizações obrigatórias, consagradas social e culturalmente, a norma não corresponde, como passam certos gramáticos, ao que se pode ou se deve dizer, mas o que já se disse tradicionalmente se diz na comunidade considerada. A norma pode variar no seio de uma mesma comunidade linguística, seja de um ponto de vista diatópico, português de Portugal, português do Brasil, português de Angola, seja de um ponto de vista diastrático, linguagem culta, linguagem média, linguagem popular, seja finalmente de um ponto de vista diafásico, linguagem poética, da prosa. Este conceito linguístico de norma, que implica um maior liberalismo gramatical, é o que, em nosso entender, convém adotarmos para a comunidade de fala portuguesa, formada hoje por 7 nações soberanas, todas movidas pela legítima aspiração de enriquecer o patrimônio comum com formas e construções novas, e patentearam o dinamismo do nosso idioma, o meio de comunicação e expressão nos dias que ocorre de mais de 150 milhões de indivíduos. Não se repreende de leve num povo e que geralmente agrada a todos, disse com singeleza o poeta Gonçalves Dias. Com efeito, por cima de todos os critérios de correção, aplicáveis no casos, inaplicáveis noutros, paira o da aceitabilidade social, a consuetudo de Varrão, o único válido em qualquer circunstância. É justamente para chegarem a um conceito mais preciso de correção em cada idioma que os linguistas atuais vêm tentando estabelecer métodos que possibilitem a descrição minuciosa de suas variedades cultas, seja na forma falada, seja na escrita. Sem investigações pacientes, sem métodos descritivos aperfeiçoados, nunca alcançaremos determinar o que, no domínio da nossa língua ou de uma área dela, é de emprego obrigatório, o que é facultativo, o que é tolerável, o que é grosseiro, o que é inadmissível, ou, em termos radicais, o que é e o que não é correto. Bom, gente, o tema é polêmico, né? Por quê? Porque se nós formos falar da parte culta, né? Tem que seguir regras, mas a nossa língua é uma língua difícil, né? Muitas regras, muitas palavras e muitos sinônimos, muitos antônimos e coletivos e muita coisa, muita infiltrada. Eu, particularmente, defendo as regras, defendo a língua erudita, mas nós temos que saber que nós temos ainda uma classe, várias classes, e não tem acesso a essa verbalidade dentro da sua cultura. Então, fica difícil. Você pode ensinar no ensino colegial, né? Mas no dia a dia, essa transformação cultural aí entra lá na antropologia, entra lá na sociologia, é muito difícil de se manter. Então tem que se fazer ajustes nas regras e ponderamentos e criar regras em cima dos dialetos populares para que a correção ela seja branda e às vezes que o incorreto venha a ser correto. É por isso que em música não se tem erro, né? Não se considera erro gramatical, em algumas poesias, em alguns romances, por isso, porque culturalmente aquela língua, apesar de ser homogênea, porém se transforma em dialetos, né? Em determinados locais e culturas. Mas é um tema polêmico.
né? Nós estamos aqui para mostrar a parte gramatical e as regras que se impõem para que a gente possa trabalhar e continuar aí nessa luta. Tá bom? Então dê o seu joinha, faça a sua, compartilhe o vídeo, né? Clica no sininho para poder ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho. Tá bom? Então até a próxima aula.